Reverenda irmã, amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos no primeiro domingo da Quaresma e a igreja que nos chama para o combate espiritual nesta Quaresma, não somente na Quaresma, mas durante toda a nossa vida, que é um constante combate espiritual, a igreja nos alerta para um grande inimigo de nossa alma, que é justamente o demônio. Por isso vai nos ensinar São Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue que eu luto, mas contra os príncipes das trevas. Este é o nosso maior inimigo, que nós devemos ter cuidado. São João manifesta que Jesus veio a esta terra justamente para isso, para destruir as obras do diabo. Nosso Senhor veio para vencer o diabo. E nosso Senhor mesmo que nos alerta, o diabo é homicida desde o princípio. Desde o princípio ele quer a nossa morte, ele quer a nossa condenação, ele quer arrancar de nós a graça de Cristo, ele quer nos tirar da presença de Deus. Se de um lado, amados irmãos, nós vemos Jesus, que veio nesta terra fundar o seu reino, trazer a paz em nossos corações, trazer a salvação, trazer o nosso resgate. De outro lado, nós podemos ver o demônio, este anjo, por espírito, mais perfeito do que nós, enquanto natureza, porque não tem corpo, não é limitado como nós. Este anjo decaído, perverso, que quer a nossa condenação, quer constantemente tirar os fiéis, os cristãos, do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Por pura inveja, por arrogância, o anjo que não reconheceu a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou também a nossa natureza humana, e por isso ele quer constantemente pisar nos cristãos, ele quer constantemente levar os cristãos para a condenação. Mas justamente nesse domingo, amados irmãos, a igreja nos prepara e nos mostra Jesus vencendo o demônio, ele que nos assemelhou a tudo, menos no pecado, ele também quis ser tentado pelo demônio para nos mostrar como vencer o demônio. Nosso Senhor estava no deserto, nosso Senhor estava fazendo os seus jejuns, a sua penitência durante 40 dias, se preparando para a sua vida pública, para a sua pregação, e lá nosso Senhor quis ser tentado pelo demônio. Primeiramente o demônio vai usar, como sempre usa também na nossa vida, o ponto fraco, vamos dizer assim, de Jesus naquele momento, era a fome. Jesus estava com fome. E por isso o demônio vai sugerir, por que você não transforma esta pedra em pão, para você se alimentar? Você está com fome, está caindo com fome. E o que o nosso Senhor fala? Convicto e firme, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Esta deve ser a nossa resposta ao demônio, pronta e direta. Nunca se dialogar com a tentação do demônio, porque ele usa o nosso ponto fraco também, amados irmãos, como usou pela fome que Jesus tinha. Por exemplo, uma pessoa que gosta de falar demais, o demônio vai usar desse ponto fraco da pessoa para lançar a divisão, a discórdia nas famílias, as intrigas, as brigas, a desconfiança. Uma pessoa, por exemplo, que tem muita preguiça, o demônio vai usar disso para que ela não cumpra com suas obrigações em casa e por isso não honre a sua família, os seus pais. O demônio vai usando do nosso ponto fraco. Ele não entra em nós, amados irmãos, como algumas pessoas costumam dizer, o demônio entra em nós, na nossa consciência, nada disso. Ele não tem poder de entrar nos nossos pensamentos, na nossa vida, na nossa consciência, mas ele conhece o nosso passado, ou seja, ele conhece as nossas fraquezas, e ele vai usar disso. Ele que está constantemente nos tentando, e constantemente trabalhando para a nossa condenação, ele vai usar dos pontos fracos. O demônio não quer aparecer, amados irmãos. Algumas pessoas perguntam, por que o demônio, hoje em dia não acontece mais tanta possessão diabólica? Uma pessoa que é possuída pelo demônio. Justamente por isso, porque se o demônio aparecesse nas ruas, a gente começaria a odiar mais o demônio. E ele age, ele quer agir assim, nos nossos pontos fracos, de modo escondido, de modo sorrateiro, de modo discreto.
Ele vai usando o que nós temos hoje, por exemplo, a internet, para nos levar à condenação. Quantas pessoas, quantas divisões na família por causa da internet, por causa das redes sociais. O demônio vai usando disso tudo, das músicas, dos programas de televisão, muitas vezes dos filmes. O demônio não precisa se manifestar, ele sabe como trabalhar de modo discreto, de modo invisível, mas de modo enganoso. E o demônio, amados irmãos, ele não se deixa por vencer. Ele tenta Jesus a primeira vez e ele volta a tentar Jesus, como nos ensina São Pedro em sua carta. O demônio é como um leão que está à nossa volta, constantemente querendo nos devorar, o grande tentador. E por isso ele volta a tentar Jesus. Jesus também explica na Sagrada Escritura que quando a gente vence o demônio, ele volta mais forte ainda, com outra legião, porque ele quer nos derrubar, quer nos levar ao pecado. E ele volta a tentar Jesus. Leva Jesus no alto do pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e pede para Jesus pular dali, porque está escrito, ele usa ainda as palavras da Sagrada Escritura, está escrito que os anjos virão, te segurarão no colo, e você não vai cair nas pedras, não vai se ferir, todos vão te aplaudir. Imagine Jesus descendo do alto do templo, não é? Com os anjos segurando Jesus, toda a glória de Jesus. Mas Jesus não veio para isso, ele veio nos salvar por meio da humildade, por meio do seu evangelho. E muitas vezes é esta também a sugestão, usando do nosso orgulho, não é? Faça isso e você vai ter um status, você vai ser aplaudido, você vai ser bem visto. Ou o demônio sai afirmando para nós, você já é o maior, você é superior ao seu irmão, você está no outro patamar. São as sugestões do demônio. E mais uma vez ele vai tentar Jesus pela última vez, leva Jesus no alto de uma montanha, e olhando para toda a criação, para os reinos, disse para nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso te darei, se aos meus pés se prostrardes. É isso que o demônio quer, amados irmãos, ele nos oferece algo, mas ele quer algo também em troca, ele quer que a gente se prostra aos seus pés. É isso que o demônio quer, que a gente seja escravo, acorrentados aos seus pés, se arrastando, mendigando aos seus pés, escravos de suas obras. Evidentemente que o demônio nos apresenta em sua tentação sempre algo como bom, como grandioso. Ele é esperto, ele é o pai da mentira, ele quer nos enganar, mas ele nos apresenta algo muito bonito. Tudo isso te darei. Não é assim que o demônio muitas vezes faz com a gente? Faça isso e você vai ser feliz. Você vai sentir prazer. Você vai ser maior. Não é isso que o demônio fez com Adão e Eva? Deus não quer que você coma deste fruto, porque vós sereis como Deus. Sereis como Deus. E aí Adão e Eva caem no pecado, na tentação do demônio. E depois que cai no pecado, depois que nós caímos no pecado, na tentação do demônio, o que vem? Depois do pecado de Adão e Eva, o que veio? Veio a morte, veio o sofrimento. Foram banidos do paraíso. Logo em seguida a gente já vê um irmão matando o outro, Caim que mata Abel. Vem o desconforto, vem o sofrimento, vem o caos. É isso que acontece, amados irmãos, quando a gente se apega à tentação do demônio. Vem a frustração, vem o peso da consciência, vem o remorso, vem a condenação para nós. E por isso, amados irmãos, devemos estar alertos para com as tentações do demônio. Tendo cuidado, pedindo a luz de Deus para que possamos enxergar qual é a tentação do demônio em minha vida. Ele quer me escravizar, ele quer me levar ao remorso, ele quer me levar à condenação, porque desde o princípio ele é homicida. Mas, amados irmãos, se a gente olha de um lado, este anjo decaído, perverso, que quer a condenação, nós devemos levantar a voz contra ele, a favor da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca podemos achar que existem dois polos. Um é Cristo com sua graça, e de outro lado está o demônio com a sua perversão.
Cristo é muito maior do que o demônio, a sua graça é muito maior do que o demônio. O demônio é esperto, uma natureza pura, puro espírito, mais inteligente do que nós, mas o demônio é uma criatura, apenas uma criatura, um anjo decaído, nunca é maior do que o Criador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos vencer o demônio, assim como Jesus venceu o demônio hoje, no primeiro domingo da Quaresma, venceu as suas tentações, e assim como Cristo vai vencer o demônio na sexta-feira santa, na cruz, nós também podemos, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vencer o demônio. Nós temos as armas, temos a Eucaristia, temos nossa Mãe do Céu, que é a inimiga número 1 do demônio, e por fraqueza, quando cairmos nas tentações do demônio, temos o recurso do sacramento do perdão, da confissão, temos o nosso santo anjo da guarda, temos São Miguel Arcanjo, invocar sempre São Miguel Arcanjo para que a sua espada seja muito maior do que a espada do demônio. Temos a nossa oração, os nossos sacrifícios, a nossa dedicação, tudo isso nós temos contra o demônio. Nunca pensar que o demônio é maior do que Cristo, é maior do que Deus. Deus sempre é maior do que o demônio. E por isso devemos depositar nossa confiança, o nosso amor na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos vencer este demônio perverso que quer sempre a nossa condenação. Por isso, amados irmãos, tenhamos bem isso em mente. Tem um demônio que quer a minha condenação. Por isso, vamos nos abrir à graça de Cristo. Contar sempre com a presença de Cristo em nossa vida, para que nós possamos vencer este leão, como nos explica São Pedro. Cristo já venceu o demônio, ele é um leão, mas já está acorrentado. Cristo, pela sua morte de cruz, ele acorrentou o demônio. Basta eu não chegar perto, porque se eu chego perto, ele morde, ele me devora, ele arranca a graça de meu coração. Por isso, a gente nunca pode ter papo com o demônio, nunca se dialogar com o demônio, mas sermos prontos pela graça, pela fortaleza, pela luz de Cristo, dizer sempre não às tentações do demônio e sim a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez com Cristo, nós vamos vencer o demônio nesta terra, para que possamos também no céu reinar eternamente com Cristo, onde já não vai haver mais tentações e sofrimento, mas vai haver a nossa vitória diante de Cristo, aquele que é sempre maior a qualquer armadilha de qualquer demônio. Amém.